Bom dia, meus irmãos em Cristo, graça e paz. Meus queridos, o tema hoje que eu estou trazendo aqui é sobre a família. Instituição criada por Deus, primeira instituição criada por Deus, está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Essa instituição ela foi criada por Deus e que tem como componentes o homem e a mulher. E aqui a primeira pergunta, ou melhor, a pergunta que eu quero fazer aos irmãos, e esta pergunta ela vai ser respondida através da mensagem e do texto que nós iremos trabalhar um pouco, é se existe família perfeita. Existe família perfeita? Né? Então você vai tentar responder aí de acordo com o texto que você irá ler. Eu já te convido para fazer a leitura desse texto, porque trata-se de um texto longo e eu não vou ler completamente ele, eu vou citar alguns pontos, tá? Está em Gênesis capítulo 37, versículos de 1 a 35. E para responder a esta pergunta, né, e já aprendermos o que podemos fazer para que a família, aprendermos a nos fazermos ser uma família que agrade, importante é isso, que agrade ao Senhor, nós iremos ter aqui o nosso personagem José, né? E aqui a perícope do texto é José vendido pelos irmãos, né? Esse personagem, conhecido por nós, ele tinha uma família, né? Essa família dele, como todas as famílias, tem problemas. E nesse momento que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, de isolamento social, né? Nós olharmos para essa instituição, nós percebemos que é uma instituição que está fracassando, que está falhando no quesito união, né? Formar a unidade. E nós sabemos que foi a primeira instituição criada por Deus e também a primeira instituição atacada e que está cada vez mais sendo atacada por Satanás. Satanás tem utilizado veículos diversos para poder dizimar, vamos dizer assim, a família. Os veículos principais que têm sido utilizados é a televisão e, infelizmente, a internet, as redes sociais. Mas nós iremos voltar aqui para esse texto, né? E nós iremos tratar aqui sobre os problemas que existiam nessa família, porque toda família tem problemas, meus queridos. Toda família tem problemas, não adianta esconder isso. Por quê? Porque é formada por seres humanos, né? E nós somos falhos. Nós temos manchas do pecado em nossas vidas ainda, apesar da salvação ter nos alcançado, mas nós temos as manchas, os resquícios do pecado em nossas vidas. E aqui eu vou trazer 3 problemas, né? Claro que problemas que José trouxe para esta família, problemas que os irmãos trouxeram para essa família e, finalmente, o pai deles, Jacó, também conhecido como Israel. Bom, quero deixar bem claro aqui que, como trata-se de seres humanos, possivelmente, ou provavelmente, né? Esses problemas, muitas vezes, nós causamos em nossas famílias sem nem mesmo percebermos, tá? Por quê? A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, né? É mais corrupto do que todas as coisas. Então, o nosso coração faz com que nós, muitas vezes, tragamos problemas para a família sem percebermos. Bom, então, José, aqui um rapaz de 17 anos, né? O primeiro problema que ele trouxe a essa família foi que ele agiu com soberba para com os irmãos. Ele contou 2 sonhos, né? Diretamente para os seus irmãos, e essa forma que ele contou para seus irmãos não foi bem vista, né? Lá em Gênesis, capítulo 37, versículos de 5 a 7, ele diz assim: Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: Rogo-vos ouvir este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente?
e com isso tanto mais o odiavam por causa de seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Então nós vemos aqui essa situação, né, onde José contou esses sonhos para seus irmãos. A forma que ele contou talvez tenha sido com uma certa soberba. Vejamos logo que ele era um adolescente, né? Então ele não tinha como medir as suas palavras, mas creio eu que tudo isso é voltado para o que tem lá no coração. Tinha lá no coração dele, como no nosso coração, né? A soberba, né? Então isso foi recebido pelos irmãos, essa notícia, de uma forma tal que provocou o ódio. E aí, aqui, José também despertou, com sua atitude, despertou ciúmes, né? Como tem lá falando no versículo 11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E ainda mais que José, ele provocou a ira dos irmãos. Como lá nós lemos no versículo 8. E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Então, este rapaz, José, né, temente a Deus, mas ele trouxe esses problemas, provocou esses problemas à sua família. E os irmãos? Quais os problemas que esses irmãos traziam? Esses irmãos eram invejosos, ciumentos e cobiçosos. Literalmente, quando nós lemos o texto, nós vemos que esses irmãos, eles traziam dentro de si esses sentimentos de inveja, de ciúme e de cobiça, né? E isso, juntando com o que José contou para eles, né? E juntando com o amor excessivo, que a gente vai ver já, o amor excessivo do pai para com José, isso aumentou mais ainda essa inveja, esse ciúme e essa cobiça em seus irmãos. E finalmente, o grande problema do pai deles era que ele agiu com omissão, né? Lá no versículo 11 diz: seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo, ou seja, aqui a gente vê a omissão do pai. Possivelmente Jacó, ele não foi capaz de chamar os irmãos para conversar, né? Tentar consertar aquela situação tão desconfortante. E o pai também punia mais por José, um grande erro. Ele demonstrava excessivamente um amor maior por José do que para com os irmãos. Lá no versículo 3 diz assim: ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Jacó, ele não tinha nenhum problema em esconder, ele não escondia não. Ele não escondia esse amor, ele fazia questão de demonstrar isso, mexia com o brio, né, dos demais irmãos de José, os outros filhos de Jacó. E isso aumentou mais ainda a inveja, os ciúmes e a cobiça, né? E quais as consequências desses problemas, né? José, com um pouco da sua soberba, transparecendo para seus irmãos invejosos, ciumentos, cobiçosos, e um pai omisso e que demonstrava muito mais amor a José do que aos demais irmãos. Aí as consequências, o ciúme e o ódio, né? Lá nos versículos 3, 4 e 8 nós vemos isso. Versículo 3: ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Agora versículo 4: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. E no versículo 8: então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Então, aqui, como consequência, veio o ciúme e o ódio. E esse ciúme e ódio trouxe outros problemas. Primeiro problema, a traição. Versículos 27 e 28 diz assim: vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José
o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Eles levaram José ao Egito. E aqui você vê a traição provocada por um ciúme e um ódio. Mentiras, né? Lá nos versículos 31 a 32, nós lemos assim: então tomaram a túnica de José, mataram um bode e o molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. E aqui nós vemos a mentira que eles criaram, né? Levaram ao pai deles, desonrando o pai, né? Levaram a mentira de que José tinha sido morto por um animal. E finalmente vem o sofrimento, né? O sofrimento deste pai. Lá nos versículos 4 e 5 nós lemos: então Jacó rasgou as suas vestes, se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. E a traição, as mentiras e o sofrimento, tudo isso levou ao pecado, né? Tudo isso foi o pecado. Esse pecado foi a ira dos irmãos que tornou-se pecado, né? E aqui nos lembra lá em Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27, que diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, né? Então, infelizmente, aqui aconteceu isso, né? Esses irmãos, eles iraram, mas infelizmente eles deixaram a ira tornar-se pecado. E nós temos que ter muito cuidado com isso. E que aplicações? Quais aplicações diante dessa situação, diante desses problemas desta família? Primeiro, é lembrar que toda família tem problemas, pois não há família perfeita. Somos seres humanos, como eu falei no início. Segundo, os integrantes de uma família juntos devem buscar a unidade, e nesta unidade o amor é o sentimento que fortalece. Então, precisamos buscar a unidade, o amor que une a família. Este amor deve ser buscado por todos da família no Senhor. Ele é a nossa rocha, né? Assim, praticando o que Efésios 6, 1 a 4 nos ensina: os filhos devem obedecer aos pais no Senhor. Os filhos devem honrar pai e mãe. Os pais não devem provocar vossos filhos a ira, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Meus irmãos, que nós possamos, com esse texto, com o enredo desta família que teve problemas, né? Apesar de terem Deus como regra de fé e prática, mas seres humanos falhos tiveram seus problemas, que nós aprendamos que somente uma forma de nós termos uma família saudável e está no buscar o amor, né? Amor que fortalece essa unidade de família, e esse amor está em Cristo Jesus. Que Deus, pois, abençoe as vossas famílias, que vocês busquem cada vez mais nesse momento se reunir como família, façam um culto em família, agradeçam a Deus o momento de vocês como família e procurem ter o amor de Cristo como fortalecimento de suas famílias. Que Deus abençoe todos vocês em Cristo Jesus. Amém.